Boa noite, pessoal. Vamos gravar, então, o último bloco do capítulo da administração pública. Faltou, então, nós analisarmos no bloco passado o artigo 40 e o artigo 41. Já chama a atenção para vocês o seguinte: o artigo 41 tem uma grande probabilidade de ser uma questão de prova. Tá? Então, eu digo para vocês assim, ó, alerta máximo com o artigo 41. O artigo 40 é um artigo complicado para estudar para concurso, porque geralmente ele não cai em concursos e agora nós teremos ainda a reforma da Previdência, que vai alterar o artigo 40 da Constituição Federal, onde trata do quê? Do regime próprio dos servidores públicos. Não? Então o artigo 40 é o regime de previdência do servidor público. Então, aquele servidor público estatutário do Estado de Santa Catarina, por exemplo, é regido pela aposentadoria do artigo 40. Então, quem que é regido pela aposentadoria do regime geral, que não é do artigo 40? O empregado público, o cargo comissionado e o agente temporário. Esses vão para o regime geral. Quem vai para o artigo 40? O servidor civil. E o servidor militar vai para o 42. E o das Forças Armadas, para o 142. Beleza? E aí nós vimos aquela regrinha lá, né, da questão da aposentadoria. Eu posso acumular proventos de aposentadoria desde que eu pudesse acumular na atividade. Ou se for de mandato eletivo, ou se for de cargo comissionado. Então, isso tem que estar tudo na ponta da língua lá no nosso estudo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos adentrar aqui o artigo 40. Nós não vamos olhar todo o artigo 40 para não perder tempo. Vamos focar naquilo que realmente pode ser objeto de prova, que é essa primeira parte aqui. Ó. Então, o que é o artigo 40? O artigo 40 ele trata do regime de previdência dos servidores. Quiserem anotar aí, é o regime próprio de previdência. Tá? Então, ele se aplica aos servidores, ó, titulares de cargos efetivos. Então, se ele se aplica aos servidores de cargo efetivo, quiserem anotar, ele não se aplica aos cargos comissionados, aos empregados públicos e os agentes temporários. Esses vão para o regime geral. Tá? Beleza? Então, vejam bem, ó, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado um regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Aqui no artigo 40, ele já dá aquela explicação para nós. Onde é que nós temos servidores públicos? Na administração direta, autarquias e fundações. Tá? Então, vejam bem. Então, é de caráter contributivo e solidário, ó, mediante uma contribuição do ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Tá? Então, essa previdência do servidor público, ela tem recursos do Estado, tem recursos do próprio servidor e uma característica também de inativos. Quem é do regime geral não contribui depois da inatividade, mas o servidor continua contribuindo depois da inatividade. Essa é uma característica do sistema contributivo próprio. Tá? Então, quem está no regime geral, se aposentou, não contribui mais. No regime próprio, continua contribuindo após a aposentadoria. Então, é uma característica do nosso regime. Tá? Então, os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e do parágrafo 17. E aí vem aqui as formas de aposentadoria. Tá? Então, eu vou fazer aqui no quadro para nós, ó, o regime próprio. Tá? Então, nós estamos aqui no artigo 40 da Constituição Federal, tratando aí do regime próprio de previdência. Ok? Então, nós temos aí o artigo 40, que vai tratar aí das aposentadorias, e nós temos aqui, por enquanto, né, a reforma da Previdência já passou na Câmara, né? Então, vejam, nós teremos uma alteração, né? Não teremos mais aposentadoria por tempo de contribuição, como aparece aqui. Tá? Então, vejam bem, a primeira delas é a aposentadoria por invalidez. Ok? Então, vejam bem o que diz ali, ó. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, quando é uma aposentadoria por invalidez, a regra
é que seja proporcional ao tempo de serviço. Essa é a regra, certo? Só que daí tem um exceto ali, ó, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave ou contagiosa na forma da lei. Então, se for uma doença grave, né, então essa é a regra. Se se enquadrar na exceção, aí vai de forma integral. Tá? Então, vou botar aqui exceto, então, nas situações onde vai ser integral. Exemplo, servidor que sofre um acidente em serviço. Né? Por exemplo, um policial militar, ou um policial militar não vai se enquadrar aqui, mas um agente do DEAP ou da Polícia Civil, né, que sofre um acidente com um veículo, por exemplo, ele vai ser aposentado de forma permanente, por invalidez permanente, e aí vai receber de forma integral os seus proventos. Tá? Segundo, que é o mais importante para a nossa prova, ó, é a aposentadoria compulsória. Quando é que eu tenho a aposentadoria compulsória? Tá? Vejam bem, ó, aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá? Então, aqui nós temos uma aposentadoria, ó, proporcional também ao tempo de contribuição. Tá? Então, vai levar em consideração o tempo de contribuição. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu botei tempo de serviço, é tempo de contribuição, não existe mais tempo de serviço. Tá? Não, essa aqui não. Então, quando é que nós temos a aposentadoria compulsória? Aos 70 anos ou aos 75 anos, na forma de uma lei complementar. Ok? Então, essa questão nós já estudamos. Eu pedi para vocês memorizar que era um exemplo de ato vinculado. É um ato vinculado. Aposentadoria obrigatória, ou seja, aposentadoria compulsória. E aí a terceira modalidade da aposentadoria, que ainda existe, né? É a aposentadoria voluntária. Ou seja, é aquela aposentadoria onde vai acontecer um pedido do servidor, desde que ele cumpra com alguns requisitos. Tá? Então, para ele pedir, primeiramente é necessário ali, ó, que ele tenha cumprido, ó, no mínimo 10 anos de efetivo exercício, tá? No serviço público. Segunda característica, que 5 anos no cargo efetivo que se dará a aposentadoria. Então, nós temos uma regra, que no mínimo ele tem que ter 10 anos de efetivo serviço, e sendo que pelo menos 5 tem que ser no cargo que ele quer se aposentar. Tá? Isso para uma aposentadoria voluntária. Pessoal, isso aqui não vai existir mais, tá? Isso aí é só esse ano. Vai cair tudo isso aqui, essas regras aqui, tá? Continuando ali, ó. E aí nós temos duas regras em relação à aposentadoria voluntária, tá? Então temos duas regrinhas aqui, ó. Uma, ele vai receber de forma integral e outra ele vai receber de forma proporcional, tá? Vejam bem, ó, na primeira hipótese, na letra A, ó, 60 anos de idade, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, certo? Então vejam bem, ó, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, tá? E 55 anos, vou colocar junto aqui porque é na letra A, 55 anos e 30 anos de contribuição, se mulher. Nessa hipótese aqui, ele se aposenta de forma integral.
leva todo o seu rendimento, tá? De forma integral. E aí, nós temos a segunda hipótese na letra B, ó, 65 anos de idade ser homem e 60 anos de idade ser mulher, tá? Com proventos proporcionais. Ao tempo de contribuição. Certo? Então, as regras atuais são essas, tá? Com a reforma da Previdência, nós temos outras regras que não levam mais em consideração o tempo de contribuição, e sim a minha idade, tá? Então, como ainda não foi aprovada a reforma da Previdência, ainda está previsto aqui e pode ser objeto da prova, justamente porque estão se discutindo isso, né? Então, eu apostaria mais na aposentadoria compulsória aqui dos 70 anos, tá? Beleza? Então, vamos lá. No artigo 40, seria isso, basicamente, para estudar, tá? O que vocês podem fazer? Fazer uma leitura dos demais incisos. Aqui vai falar de atividades de risco, vai falar que quando tem uma atividade de professor, ensino fundamental, e algumas regras especiais aqui, tá? Vamos direto para agora o artigo mais importante para a nossa prova, que é o artigo 41, tá? Então, o artigo 40 seria basicamente isso. Agora vamos para o artigo 41. O artigo 41 é importantíssimo para a nossa prova. Tá? Mais importante aí, né, diria, de todos os artigos que a gente viu até agora, do capítulo lá do 37 até o 41 é o mais importante. É aquele que tem maior probabilidade de cair na prova, tá? Então, primeira informação importante está no caput ali, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Então, quando que o servidor passa a ser estável? Tá? É o que, ó, após 3 anos de efetivo exercício. O que acontece? Além dos 3 anos de efetivo exercício, para ele ser estável, é necessário que ele seja aprovado no estágio probatório. Tá? Então, agora, a questão de prova vai ser o seguinte, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo em comissão. Certo ou errado? Errado. Tá? Vou fazer a pergunta de novo, que você estava anotando. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento em comissão, em virtude de concurso público. Eles vão trocar ali, tá? Então, essa charadinha não dá para cair. Beleza. O que acontece? O servidor público, depois que ele é estável, ele pode perder o cargo público? Sim, ele pode perder o cargo, tá? Então, existe as possibilidades de perda do cargo público. Ok? Então, o que acontece? Nós temos 4 possibilidades de perda do cargo público. Tá? Então, vejam bem, 3 delas estão no artigo 41. A primeira delas diz o seguinte: em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, a primeira possibilidade de perda, ó, em virtude de uma sentença judicial, onde tiver trânsito em julgado, ou seja, decisão definitiva que não cabe mais recurso. Segunda possibilidade do servidor perder um cargo, mediante um processo administrativo que assegure a ampla defesa. Então, mediante um processo administrativo onde garanta a ele a ampla defesa. Ok? Seria a segunda hipótese, a perda do cargo. A terceira, ó, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de uma lei complementar, assegurada a ampla defesa. Então, através de uma avaliação periódica de desempenho.
Ok? E existe uma quarta possibilidade que está lá no artigo 169 da Constituição, que não é objeto de estudo de vocês, do edital de vocês, mas existe uma quarta hipótese, é quando existe o excesso de gasto com o pessoal. Então, quando o ente federativo ultrapassa os limites da lei de responsabilidade fiscal, então, ultrapassa o limite da lei de responsabilidade fiscal, o servidor de carreira está sujeito, então, a perder o cargo público. Tá? É possível acontecer. O Rio Grande do Sul quase chegou nesse ponto, só que para que o servidor de carreira perca o cargo público, é necessário uma sequência de outras situações anteriores. Tá? Então, para que chegue no servidor efetivo, estável, primeiramente tem que exonerar, no mínimo, 20% dos cargos comissionados. Depois disso, segunda possibilidade, exonerar servidores não estáveis. Então vejam bem, ó. Para que o Estado tome a medida de mandar servidores efetivos embora, por devido a gastos com o pessoal, excesso de gasto com o pessoal, existe um limite de gasto com o pessoal. Se ele ultrapassa, o governador tem que tomar as medidas, e essas medidas são, primeiro, exonerar no mínimo 20% dos cargos comissionados. Não adiantou, manda servidores em estágio probatório embora. Não adiantou, manda servidores de carreira embora. Então é possível servidores efetivos, já estáveis, perderem cargo público devido a excesso de gasto com o pessoal. Tá? Tem vários casos nas prefeituras. A Karen já pegou um caso desses. Tá? Inclusive foi um caso onde houve uma artimanha de uma prefeitura no seguinte sentido. A exoneração dos 20% de cargos comissionados incluía os secretários. Então, eles exoneraram, para cobrir os 20%, eles exoneraram os secretários. Então, o que aconteceu? A prefeitura ficou 6 meses sem secretário de saúde, de infraestrutura, vários secretários. Aí, nesse intervalo, mandaram todos os servidores que estavam em estágio probatório embora. Passou 6 meses, renomearam todos os cargos comissionados de novo. Só que a Constituição diz o seguinte, o cargo objeto de exoneração tem que ficar no mínimo por 4 anos sem nova nomeação. Vocês acham que o judiciário, o juiz de primeiro grau e o tribunal observou isso? Não. Nem deram bola. Por quê? Porque vai, né, o servidor que não tem estabilidade embora. Tá? Então, perderam o cargo, só para vocês saberem. Não, porque o Estado aqui não faz, mas no Exército, sim. Nas forças, em âmbito federal, sim. Em âmbito estadual ainda não tem avaliação periódica. Em âmbito federal, sim. Tá? Beleza? Então eu coloquei aqui só para vocês verem, ó, o parágrafo 3º, ele vai dizer lá do artigo 169, ó, eu já fiz a remissão aqui para vocês, ó. Redução pelo menos 20% dos cargos comissionados, exoneração do servidor não estável, e aí sim o servidor estável perde o cargo público. Tá? Pessoal, precisa saber isso aqui? Precisa. Tá? Então, ó, perda do cargo público, sentença, processo e avaliação periódica. Beleza? Tá? E essa quarta possibilidade existe também em uma matéria não prevista no edital. Tá? Então, muita atenção em relação a isso aqui. É um PAD, é um processo feito pela própria prefeitura no caso de, por exemplo, o servidor aprontar alguma coisa. Tá? Por exemplo, o servidor que praticou uma improbidade, fez um desvio, é obrigatório fazer um PAD. Tá? Então, não é um favor ali, é a obrigação abrir um PAD. Tá? Claro que não é toda a situação que vai levar ele à perda do cargo. Tem que ser uma demissão, tem que ser algo grave. Principalmente é desvio de recursos públicos. Tá? Beleza? Então, vamos agora para os 3 parágrafos. Pessoal, muita atenção aqui, ó. Esses 3 parágrafos têm grande possibilidade de cair na prova. Tá? Então, do artigo 41
O CAPT, é importante saber que o servidor é estável após 3 anos e é o servidor de cargo efetivo, tá? As 3 possibilidades de perda do cargo, e agora vamos estudar os parágrafos do artigo 41, tá? Vamos lá. Eu vou primeiro explicar o terceiro e o quarto, certo? O terceiro é o seguinte: extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. O que significa isso? O servidor público, após 3 anos de estágio probatório, ele adquire estabilidade no serviço público. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: ele será estável no cargo ou ele será estável no serviço público? Ele é estável no serviço. O cargo pertence ao Estado. Certo? Significa o seguinte, que a disponibilidade é a proteção da estabilidade do servidor. Como é que eu protejo a estabilidade? Pela disponibilidade. Então, se o cargo chegar a ser extinto, ou se o cargo for declarado agora desnecessário, ou seja, é um cargo que não é mais necessário para o Estado, se o servidor é estável, o que acontece com ele? Ele fica em disponibilidade. Tá? E aí, ele fica em disponibilidade fazendo o quê? Ele fica aguardando um adequado aproveitamento. Enquanto ele não for aproveitado, ele fica recebendo proporcional ao seu tempo de serviço. Essa questão tem que saber. Olha só, a remuneração será proporcional ao seu tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então ele fica aguardando a abertura de outro cargo. Enquanto isso, ele recebe proporcional ao seu tempo de serviço. Tá? Tem que ser cargos compatíveis com aquele que ele tinha. Tá? Pessoal, olha só. A disponibilidade aqui é uma regra geral da Constituição. Na próxima aula, nós vamos estudar o Estatuto. Lá no artigo 104 do Estatuto, aí vem as regras de disponibilidade para o servidor estadual. Ali que vocês têm que saber. Então, nós vamos complementar esses primeiros conceitos aqui com a aula do Estatuto. O Estatuto traz mais regras. Tá? A Constituição traz uma regra mais geral. As demais regras vêm do Estatuto. Tá? Então, o que eu quero que você saiba agora? Se o cargo é declarado desnecessário ou extinto, o servidor fica em disponibilidade com remuneração proporcional. Questão que caiu no DEASE no último concurso, 2016. Tá? Então não dava para errar uma questão dessa. Beleza? Ele tem que receber o mesmo valor. Uhum. Mesmo valor. Aí ele volta para um cargo de equiparado. Isso nós vamos ver na regra do Estatuto. Tá? Beleza? Agora olha só. Parágrafo 4º. Como condição para adquirir estabilidade, é obrigatório uma avaliação especial de desempenho por uma comissão constituída para esse fim. Na próxima aula eu vou começar o Estatuto. E eu vou fazer uma linha do tempo bem completa. Agora eu vou fazer de forma bem resumida, tá? Então vamos para o parágrafo 3º aqui. Ó. Como é que se dá a linha do tempo do servidor? Nós vamos ter aqui uma nomeação. Teremos a posse, teremos o exercício. Durante 3 anos, o servidor fica em estágio probatório e ao final do estágio probatório, ele adquire estabilidade. Agora nós já sabemos que essa estabilidade é no serviço. Após a estabilidade, ele pode perder o cargo público nessas hipóteses aqui. Então, há ainda a possibilidade de perda do cargo. Tá? Pode perder cargo aqui. Ok. No estágio probatório, ele vai ser avaliado. Se ele for apto, adquire estabilidade. Se for inapto, ele vai ser o quê? Demitido? Exonerado. Ok?
Então, haverá uma exoneração do serviço público, que é a perda do vínculo por uma hipótese prevista em lei. Beleza? Agora, olha só, o que diz o parágrafo 4º ali? Não é o parágrafo 3º, é o parágrafo 4º. Parágrafo 4º ele diz assim, ó, como condição de adquirir a estabilidade, será feita uma avaliação especial de desempenho. Então, nesse finalzinho aqui, ó, nesse finalzinho, antes de adquirir estabilidade, será feita uma avaliação especial de desempenho. E essa avaliação é feita por uma comissão. Ok? Então, olha só, cuidado, sabe por quê? Olha só. Aqui é a avaliação especial de desempenho. Para perder o cargo, é a avaliação periódica de desempenho. Então, a maldade está aqui. Tá? Então, como condição de adquirir estabilidade, é uma avaliação especial. Como condição para perder o cargo, é uma avaliação periódica, que vai acontecendo durante o tempo. Tá? Então, cuidado em relação a isso. E para finalizarmos, vamos para o parágrafo 2º agora. Tá? Então, vamos agora, vou fazer o esquema aqui, ó, do parágrafo 2º da Constituição. Esse parágrafo 2º, nós vamos melhorar ele mais no Estatuto. O Estatuto traz mais regras, tá? Agora, uma regra geral. Então, vejam bem ali, ó. O que diz ali? Eu vou fazer primeiro a leitura, depois eu faço o desenho e os detalhes que vocês precisam saber. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Nossa, eu termino de ler isso aqui e não entendi nada, certo? Então vamos fazer o desenho para vocês entenderem. Imagina aqui, ó, imagine aqui o seguinte, nós temos um cargo de analista. Um cargo público de analista, certo? Nós temos aqui o agente A ocupando o cargo de analista. Contudo, o agente A andou aprontando, ou supostamente andou aprontando, certo? E aconteceu o que com o agente A? Aconteceu a sua demissão. Certo? Pode ser uma demissão por uma sentença, pode ser uma demissão por um PAD, pode ser uma demissão. Importante é que tenha acontecido a demissão. Ok? Então nós perdemos aqui, ó, o vínculo com a administração pública. Beleza? Foi demitido o A. Aí o Estado fez o quê? Fez um novo concurso e nomeou o B. Então o B está feliz da vida no cargo dele ali. Certo? Só que nesse período o A procurou um advogado e o A entrou na justiça. E o A obteve uma sentença favorável agora. Vai acontecer o que com A então? Como é que você chama o nome? Reintegração. Ok? Então, isso aqui vocês têm que saber na ponta da língua. Será a questão da prova. Tá? Quando eu consigo uma sentença, eu sou reintegrado ao cargo anterior. Então, o A vai voltar. E agora a pergunta, e o B? O B tem um detalhe. Eu preciso analisar a condição do B. O B é uma pessoa estável ou não? Se o B é estável, ele tem 3 direitos. Se o B não é estável, o que acontece com o B? Exoneração. Tá? Então, se o B é estável, ele tem direito a 3 coisas que estão no complemento ali, ó. Ele tem direito a ser aproveitado em outro cargo. Então, ele vai ser aproveitado em outro cargo. Ele pode ser posto em disponibilidade, que é a proteção da estabilidade dele, com remuneração proporcional.
E a terceira hipótese, o B pode querer voltar para o cargo anterior dele. Vamos imaginar que o B tinha um cargo de técnico, no qual ele já era estável. Ele voltando para o cargo anterior, como é que se chama isso aqui? Recondução. Então, a recondução é quando o B volta para o seu cargo de origem, seu cargo anterior. Só a condição para voltar é ser estável no cargo anterior. Certo? Ah, não, isso aí não tem vínculo com o anterior, né? Então, vai voltar para ser técnico, vai ganhar como técnico, né? Olha só. Pode, por quê? Porque é uma previsão constitucional. Então, nesse caso aqui, ele seria o quê? Demitido. Tá? Como ele não vai ser exonerado, né? Não é um caso de demissão, mas um caso de exoneração. O que acontece? O B, a saída dele, se ele é estável, é essas três saídas aqui. Ele pode ficar aproveitado em outro cargo, de igual valor, colocado em disponibilidade, com remuneração proporcional, e voltar para o cargo de origem. O que vai analisar? A melhor hipótese dessas três. Obviamente, se o Estado colocar outro cargo à disposição dele, melhor ser aproveitado em outro cargo. Então, vai depender do caso concreto se vai acontecer qual dessas hipóteses aqui. Ele tem três hipóteses. Tá? Eu tenho que saber as três. E tem que saber os detalhes que estão escritos ali. Agora, acompanhe de novo o desenho com análise de detalhes. Invalidada por uma sentença judicial a demissão do servidor estável. Então, o A estável, demitido. Então, o A tinha que ser também estável para poder entrar na justiça. Vejam bem, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga ser estável também, então o B também tem que ser estável, reconduzido ao cargo de origem. Agora, cuidado com essa frase aqui, ó. Sem direito à indenização. No caso da pior das hipóteses, voltar para o cargo de técnico, aqui, ó, é sem indenização. Tá? Então, é sem direito à indenização. Depois, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Fechou? Tem que saber as três hipóteses. Pode fazer a pergunta. O reintegrado aqui não vai estar escrito, tá? Mas ele tem direito a tudo que ele deixou de receber, porque ele conseguiu invalidar, né? Então ele vai voltar para o cargo dele, com as promoções, com tudo, então vai ganhar uma bolada, tá? Beleza? Então, muito cuidado em relação a isso aqui, ó, tá? Então, a reintegração ocorre por uma sentença e o eventual ocupante da vaga é reconduzido para o cargo de origem, aproveitado em outro ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Se ele é reconduzido, é sem indenização. Então, eu vou colocar aqui, ó, sem indenização. Não cai nessa charadinha aqui. Certo? Essa questão caiu várias vezes na prova da FEPES. Não foi nenhuma nem duas, foram várias. Tá? Então, muita atenção com o parágrafo 2º, certo? Com o parágrafo 4º e com o parágrafo 3º, que é da disponibilidade. Certo? A minha aposta para essa prova são esses 3 parágrafos. Se vocês errarem, eu dou com um gato morto. Porque eu falei aqui, não pode errar. Se errar, vai ter que acertar uma de português. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, em relação ao artigo 41 seria isso. E aí a gente encerra o capítulo da administração pública, tá bom? Ok? Valeu.